Atenção! Para uma melhor experiência, ouça esse áudio em um ambiente mais silencioso à noite ou antes de dormir. Acredito que a imersão será melhor. Ou então, ignora tudo o que eu disse e escuta da maneira que você preferir. Dia 6 de maio de 1991, nascia um pequeno grande bebê, filho de uma mulher muito jovem e humilde que não tinha condições de criá-lo. Na verdade, não era nem para esse bebê ter nascido, pois ela tomou alguns remédios para interromper a gestação. Ou era para esse bebê ter nascido, dependendo da sua crença. Essa moça conhecia outra moça que, infelizmente, tinha perdido 2 filhos. Uma tragédia sem tamanho. E a única filha que restava já estava longe de casa vivendo sua vida. Então, como elas eram amigas e talvez um sentimento de solidão misturado com empatia, talvez, fez com que ela ajudasse na gestação dessa moça, com remédios, médicos, alimentação digna e adotasse essa criança no final da gravidez. Foi aí que a dona Vera Lúcia se tornou a minha mãe. Ela salvou a minha vida. Este podcast está saindo no dia 6 de maio de 2018, meu aniversário. Eu estou completando 27 anos, uma idade que pode ser considerada jovem, mas não é bem o que eu penso, não. Quando eu lembro de algumas coisas que eu passei já, por exemplo, não é uma idade tão nova assim. 27 anos também é aquela idade famosa dos artistas que faleceram, né? Que loucura, né? Um número tão aleatório com essa triste coincidência, né? Muitos artistas talentosos morreram aos 27 anos. E eu não sei se é apenas uma fase, mas eu não sinto que eu vou, sei lá, durar tanto tempo assim. Então, me despertou esse sentimento de desabafar um pouquinho sobre a minha vida. Eu sei que as reflexões anteriores eu já falei muito sobre a minha vida, ou os meus pensamentos, mas eu acho que esse daqui vai ser o mais íntimo possível. Talvez o mais íntimo de todo o podcast. Não sabemos o dia de amanhã. Acho que por isso também chegou a hora de contar um pouquinho da minha história. Bom, eu nasci em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Eu não me lembro muito da minha infância totalmente assim. Eu tenho algumas lembranças, tenho lembranças dos meus 7 anos em diante. Mas eu lembro das coisas necessárias para dizer com toda certeza que eu tive a melhor infância do mundo. E claro, a infância com a pessoa mais importante que já passou na minha vida, a minha mãe. Eu lembro de passar manhãs em casa andando de patins. Eu lembro de brincar com alguns amiguinhos da rua. Eu lembro de tirar um belo cochilo à tarde com a minha mãe após ter assistido O Pequeno Urso na TV Cultura. Eu lembro de deitar e pedir pra ela fazer carinho nas minhas costas enquanto eu pegava no sono. Aquela época em São Miguel Paulista foi maravilhosa, cara. Sem preocupações. Aquilo foi uma infância muito boa, cara. Minha mãe foi casada com um homem que me registrou com o mesmo nome dele, Rosenberg. Não me lembro muito dele. Também não tenho mágoas. A gente precisa ter algum tipo de sentimento pra ter mágoa, certo? Eles foram casados há alguns anos, se divorciaram, normalmente como casais se divorciam aí. Então ela tomou uma atitude radical. Ela se mudou comigo pra outro lugar, um condomínio, onde ela mesma ajudou a construir uma espécie de mutirão, sabe? Em que os próprios moradores constroem os apartamentos e moram depois. É um conjunto habitacional localizado na Vila Silvia, também na zona leste de São Paulo. Lá foi um novo começo, uma nova vida, onde eu passei 12 anos, dos meus 7 aos 19. Cara, quantos momentos maravilhosos eu passei ali. Muitas amizades com a molecada. A gente jogava bola, empinava pipa, ou pelo menos eu tentava, porque eu era horrível. Na verdade, eu acho que eu nem gostava de empinar pipa. Acho que eu tava ali só na molecagem mesmo, me divertindo e
tava no meio, mas eu acho que eu nunca gostei de empinar pipa. Mas, cara, foram épocas incríveis. Eu me lembro de campeonatos de futebol, onde o síndico dava sorvete geladinho, sabe? Pro vencedor da partida, uma espécie de campeonato, assim, bem amador, no estacionamento do prédio. Antes mesmo de ter quadra, lá no começo do condomínio. Eu me lembro das brincadeiras de polícia e ladrão, a gente dando a volta nos prédios, se escondendo, a gente ficava na cadeia, cara, era muito foda. Eu me lembro também das brigas entre os moleques, sabe? A gente brigava um momento, dava 5 minutos, a gente se reconciliava e já saía zoando de novo. Nossa, cara, quantas lembranças incríveis, cara. A minha infância no condomínio foi foda pra caramba também. Mas claro que nem tudo eram flores. A minha mãe não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ela era rigorosa, estressada, barraqueira assim, extremamente ciumenta, brigava muito comigo quando eu chegava tarde em casa, por exemplo, que eu, sei lá, eu ficava o dia inteiro sem comer, brincando lá fora com o pé preto, de tanto correr descalço no asfalto, aquele sol quente no chinelo, sabe? Ficava aquela marca preta no pé. Cara, ela brigava muito comigo. Ela brigava com os outros também quando tiravam sarro de mim. Ela tinha essa fama de briguenta no condomínio, sabe? Todo mundo tinha medo dela. E eu, claro, tinha muito medo dela também. Eu me lembro de uma vez que eu tava conversando de boa com alguns amigos na frente de um dos prédios e passou um cara do meu lado e me empurrou, dizendo que eu tava atrapalhando a passagem dele. Ele disse que na próxima vez ia me jogar no chão. A gente não entendeu nada na hora e apenas deu risada. Ele devia estar nervoso com alguma coisa e eu apenas estava no caminho, sabe? Então, quando eu cheguei em casa, eu apenas comentei o que tinha acontecido tranquilamente, até dando risada também pra minha mãe, falando que o cara deu uma surtada ali. Mas você acha que ela deixou pra lá? Claro que não. Ela foi na porta do cara tirar satisfação e deitou ele na porrada junto com meu primo que tava morando conosco na época. Cara, eu fiquei em choque naquele momento. Eu não tinha noção de tudo aquilo, cara. Eu falei, caramba, minha mãe tá saindo na porrada com um cara 3 vezes maior que ela. Mas depois eu percebi a grandeza daquilo. Eu entendi o espírito de proteção dela. Ela não queria saber a consequência depois. Ela não queria saber se ela ia apanhar, se ela ia se machucar. Ela queria apenas me proteger, ou pelo menos se vingar de alguém que fez alguma coisa comigo. Outra vez, na casa de um amigo meu, eu não avisei que eu ia sair, né? Eu disse que ia ficar em casa, ou ela pediu pra eu ficar em casa, eu simplesmente saí. E fui pra casa do amigo meu jogar Super Nintendo, sei lá. E ela descobriu que eu tava lá. De alguma forma ela descobriu e simplesmente ela chutou a porta do cara pra me tirar de lá de dentro. Cara, isso é inimaginável, cara. Isso daí é loucura demais. Eu tô rindo agora, mas na hora foi muito tenso. Eu morri de medo. Tanto que meu amigo ficou com medo também de andar comigo durante um tempo, cara. Ele morria de medo dela, de estar do meu lado e ela aparecer e gritar com ele, sei lá. Cara, esses foram 2 de vários exemplos aí de como ela era muito brava, ela era difícil de lidar. Somando também com a minha infância bagunceira também, era merda na certa. Eu não era fácil também, tive uma infância complicada. Bom, a minha mãe ela já teve algumas profissões, a que eu me lembro melhor de diarista. Empregada doméstica. Ela me levava junto enquanto ela trabalhava, eu ficava quieto no meu canto e brincava com os filhos da patroa, né? Eu me lembro de passar horas jogando Mario 64, aquele Mario do Nintendo 64, né? Com os filhos da patroa, enquanto a minha mãe limpava a casa. Foi uma época muito legal também porque eu me divertia e ela sabia onde eu estava e trabalhava sossegada. Foi uma época muito bacana também na minha vida. E, claro, cara, ela trabalhou muito pra nunca me faltar nada. Ela me dava tudo do bom e do melhor. Eu era até conhecido no prédio como o dono da bola, aquele cara que chega de bola nova, e quando furava eu comprava outra em seguida, tipo o Kiko do Chaves, saca? Eu era o boyzinho do condomínio ali, eu tinha tudo que eu queria. Eu, por exemplo, fui um dos primeiros do condomínio a ter um computador, lá nos anos 2000, sabe? Eu fui um dos primeiros a ter um PlayStation 2, e a época do PlayStation 2 foi a mais foda de todas, cara. Que época maravilhosa, hein? Um dos melhores momentos da minha vida, com toda certeza, foi a época de jogar PlayStation 2. Eu já mencionei no episódio de Saudades. Tanto que eu já mencionei também em algum podcast por aí, que eu não vou lembrar agora, óbvio, que o melhor dia da minha vida foi quando eu estava brincando com os amigos no estacionamento do prédio e eu vi minha mãe chegando lá na portaria com uma sacola grande, num formato retangular assim. Eu fui lá dar um abraço nela, claro, e ela simplesmente fez um sinal com as 2 mãos dizendo 10. Ela tinha comprado 10 jogos de PlayStation 2 de uma vez só. Cara, eu fiquei maluco, cara. Eu dei um abraço apertado nela. E claro que eu fui pra casa jogar feito um doente. Eu demorei muito pra sair de casa, hein?
Algumas coisas eu compreendi depois de adulto. É claro que ela quis me agradar, mas na real ela queria que eu ficasse o maior tempo possível em casa, sabe? Ela tinha medo que alguma coisa acontecesse comigo na rua. Mesmo que eu ficasse no condomínio, ela apenas tinha medo. Como eu já disse, ela já tinha perdido 2 filhos. Perder mais um seria a morte. O mais impressionante foi saber depois que o dinheiro que ela usou para comprar os jogos de videogame, ela não podia gastar no momento. Uma parte desse dinheiro era para pagar as contas de casa, mas ela preferia ficar apertada, mas saber que eu estava protegido. Isso é uma prova muito grande de amor, cara. Infelizmente, só depois que a gente percebe. Quando a gente é criança, a gente é inocente, a gente não tem noção do tanto que os nossos pais se sacrificam pro nosso bem, sabe? Tive muitos bons momentos saindo com ela também. Eu lembro de frequentar bastante o cinema, a sessão de jogos do shopping, sabe? Aqueles fliperamas, aqueles jogos de arminha, cesta de basquete. Eu ficava uns bons tempos ali, eu ficava umas 2 horas lá enquanto a minha mãe tava tomando um chopp na praça de alimentação. Às vezes ela olhava pra mim, eu olhava pra trás e ela tava lá, me observando o tempo todo, feliz e relaxado com um copinho de chopp na mão. Com certeza, cara, ela se sentia muito em paz naquele momento ali. O meu filho tá ali se divertindo e eu aqui tomando a minha cervejinha. Isso com certeza não tinha preço pra ela. Eu lembro de um episódio antigo do Plataforma sobre a Comic Con Experience em que o Vitor do Pelada na Net gravou com a rapaziada lá e ele mencionou em um minuto lá do podcast um lugar do evento em que estava a Turma da Mônica. Um trono do Sansão, enfim, eu não me lembro muito bem o que foi dito naquele episódio, mas quando eu ouvi, automaticamente me veio na memória uma época de infância da minha vida em que eu passei belas manhãs de sábado em uma biblioteca localizada no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo também. Eu lembro que eu ficava lendo gibis da Turma da Mônica, colorindo também, a gente podia levar pra casa e devolver na outra semana. Eu ficava a manhã inteira lá na biblioteca e depois eu ia almoçar em algum lugar no restaurante próximo ali e depois voltava pra casa, cara. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, inclusive. E quando esse trecho foi dito no podcast, eu chorei demais, cara. Eu chorei de felicidade, aquele choro de saudade, aquele choro de nostalgia, sabe? Foi uma nostalgia maior do que tudo. Foi uma nostalgia diferente, cara. Foi somando várias coisas. Eu lembro de descer do ônibus com a minha mãe e entrar na biblioteca, cara. E tinha os brinquedos ali. E tinha os gibis da Turma da Mônica. Eu sentado, minha mãe conversando com a tia da biblioteca. E ela falando, filho, já deu a hora. Você tá com fome? Eu tô. A gente ia pra um restaurante do lado e comia e ia pra casa. Esse era o meu rolê de sábado com ela. Era maravilhoso. Eu lembro também de assistir o filme do Scooby-Doo com ela no cinema. Foi uma sessão muito divertida também, todo mundo tava dando risada. E teve um momento que eu tava morrendo de frio, sabe? O ar-condicionado tava torando. E ela percebeu isso. E o que ela fez? Ela saiu correndo, saiu da sala, pediu pra eu não sair daquele lugar, foi numa loja próxima comprar um moletom pra mim e trouxe pra eu me agasalhar. Simples assim, foi lá, comprou um moletom e trouxe. Parece comum isso. Qualquer mãe poderia fazer isso, ok? Só que aconteceu uma coisa muito inusitada o ano passado. Eu recebi uma foto pelo Messenger do Facebook de uma amiga de escola da 6ª série, em que na foto estava eu e mais 2 amigos na sala de aula super felizes, cara. Eu lembro que na foto eu tava fazendo até um chifrinho na cabeça de um dos amigos ali. Eu tava sorridente pra caramba na foto. Eu nem sei quem tirou aquela foto. E eu estava usando aquele moletom do cinema, cara. Eu travei por alguns segundos olhando pra aquela foto, depois eu chorei muito, cara. Chorei de felicidade. E agradeci, claro, essa minha amiga demais pela foto. Eu tenho essa foto até hoje. Eu olhei aquele moletom marrom e me veio na hora a lembrança do cinema. Cara, essas lembranças me confortam demais. Saber que eu tive essa infância maravilhosa, saber que eu tive uma mulher que me protegeu muito, que curtiu a vida comigo, sabe? E por falar em escola, como eu já disse, eu não era um aluno muito fácil, eu não era uma criança fácil, eu aprontava demais. Eu já fiz a minha mãe chorar uma vez. Foi quando eu rabisquei a cadeira da escola com um pincel atômico, aqueles canetão, sabe? O professor descobriu, me viu pichando o meu nome lá e mandou eu ir buscar um álcool na diretoria pra limpar. Até aí tudo bem, eu ia limpar e ia ficar por ali mesmo. Mas quando eu estava limpando, uma menina tava dando risada da minha cara. E eu não aguentei, eu fiquei puto. E eu joguei álcool no caderno dela. Claro que estragou o caderno dela. A tinta da caneta, de tudo que ela escreveu durante 6 meses do ano letivo foi embora. Foi metade do semestre da menina, cara. Minha mãe foi chamada na diretoria e começou a chorar, bicho.
Ela nunca tinha chorado, eu nunca tinha visto ela chorar na minha vida. Foi ali que eu percebi que ela não estava só com raiva. Ela estava decepcionada. Ali eu fiquei muito mal, cara. Essa fase dos 10, 11 anos eu aprontei demais. Que eu me lembro essa fase aí, 10, 11, até antes eu acho que foi a pior fase. Foi uma fase que eu dei muito trabalho pra ela, com certeza. Eu até comentei recentemente no episódio do Chorume, num tom mais humorístico, claro, o caso em que eu roubei alguns chocolates do mercado, saí comendo chocolate adoidado no mercado e jogando papel no chão, sabe? E eu passei um cagaço terrível, seguranças me pegaram. O link vai estar aí no post se você quiser ouvir essa história completa, claro, com muitas risadas. Eu era criança, cara. Criança tem idade de errar. Mas é claro que nesse mesmo dia eu aprendi a lição e nunca mais cometi esse erro, óbvio. Cara, eu tô até emocionado, cara. Esses que eu me lembro, esses foram alguns momentos marcantes aí da minha infância com ela. Depois eu comecei a trabalhar cedo, sabe? Com 15 anos eu já tava na labuta, fazendo uns bicos aqui, outros ali. E com 16 anos eu assinei a minha carteira pela primeira vez. Bom, estou com 27, já tenho 11 anos de carteira assinada, quem diria? Bom, minha mãe sossegou, se aposentou nessa época, e eu também já estava me tornando um garoto mais responsável. Não totalmente, cometi alguns vacilos ainda na minha vida, mas estava tudo melhorando ali. Estava virando adulto, né? Eu me lembro dos 18 anos quando eu trabalhava numa loja de informática no centro de São Paulo. Eu já estava ganhando um salário legal, né? Tava ganhando um salário legal para um cara da minha idade ali, solteiro, sem grandes despesas. Claro que eu ajudava com as contas em casa, mas quase todo o salário ficava para mim. Onde eu comprava bastante coisa, saía com os amigos de trabalho, enfim, comprava roupa para mim, bebia pra caramba nessa época. Foi ali que eu comecei a ter um dinheiro legal para poder curtir um pouco a minha vida. Pena que foi um momento breve, mas eu lembro de um momento específico que eu me emociono sempre quando eu lembro. Eu lembro que a TV da sala da minha casa, onde minha mãe passava o dia inteiro, depois de aposentada ali, ela assistia as novelas da Globo, sabe? E essa TV queimou. Essa TV tava com a minha mãe uns 20 anos já. Minha mãe era casada ainda e tinha essa TV. Era uma TV de 29 polegadas, muito bonita, daquelas TVs de tubo antigas, pretas, que eram enormes, cara. Duravam muito, sabe? Mas infelizmente a vida útil daquele trambolho tinha acabado. Minha mãe ficou tão triste, sabe? Porque não ia mais assistir a novelinha dela. Ela tinha que voltar pro quarto pra assistir na TV pequena. Foi muito complicado, cara. Eu lembro que ela ficou muito chateada mesmo, assim. No momento ela não tinha condições de comprar, né? E TV era muito cara naquela época, daquele tamanho era muito cara. TV é cara, na verdade, uma TV boa é cara. Então ela não podia comprar naquele momento, então ela ia passar pelo menos uns 6 meses sem assistir TV na sala. Coincidentemente, parece até mentira, cara, mas não é. O meu gerente na época dessa loja, do nada, falou na roda dos funcionários ali que tava vendendo uma TV de 32 polegadas da LG, com aqueles altos falantes laterais, sabe, bem bonita, prateada, tela plana, cara, por um preço muito bom mesmo. Ele tinha comprado uma maior ainda e tava querendo desovar aquela logo, sabe? Tava querendo largar aquela de vez. Na época não tinha o LX, não tinha nada, então era só no boca a boca. E simplesmente falou, se alguém quiser comprar uma televisão, tô vendendo. Eu não pensei 2 vezes, claro, e comprei aquela belezinha, cara. Dei o dinheiro na mão dele na hora. O que ele fez? Ele trouxe essa TV depois do almoço, ele foi em casa, trouxe a TV. Eu pedi pra sair mais cedo do trabalho. Falei que ia pagar essa hora depois, enfim, deu uma desculpa ali. Chamei o táxi, um táxi grande, né, espaçoso pra caber aquela TV. Botei aquela TV pesada no banco de trás e parti pra casa, cara. Ansioso pra chegar em casa. Minha mãe não estava em casa naquele momento. Acho que foi tomar uma cervejinha com as amigas, o que ela sempre fazia. E eu instalei a TV na estante e voltei de táxi pro trabalho, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Aquele dinheiro que eu paguei à vista na TV e o dinheiro caro que eu paguei de táxi indo e voltando pro trabalho, porque era longe, valeram cada centavo. Porque também foi um dos melhores dias da minha vida, cara. Quando eu cheguei em casa, umas 10 horas da noite, a minha mãe tava lá assistindo o jogo do São Paulo. Minha mãe era torcedora fanática, adorava o São Paulo. Era São Paulina de carteirinha. Ela tava com os olhos cheios d'água, cara, me esperando pra me dar um beijo e um abraço apertado, cara. Ela me agradeceu profundamente, cara, pelo presente maravilhoso. Ela disse que eu era o melhor filho do mundo, cara. Ela disse que não se arrependia nem por um segundo de ter me adotado e me criado, que eu era um presente de Deus. Foi mais um dia que eu chorei de emoção, assim como eu estou chorando agora. Ali eu senti um
um calor no coração, cara, um sentimento de satisfação. Eu deixei a pessoa que eu mais amo no mundo feliz. Você tem noção, cara? Você chegar em casa e sua mãe com os olhos cheios d'água, feliz pra caralho, ela te abraçar e falar que tem muito orgulho de mim e não se arrepende nem um segundo de ter me adotado, cara. Eu não queria mais nada da vida, eu não queria mais nada. Eu não queria mais nada. Aquilo já era o meu prêmio, já era uma missão cumprida. E com certeza pra ela também. Porque ali ela percebeu que ela me criou e eu retribuí. Era só uma TV, mas eu demonstrei carinho, eu demonstrei empatia, eu demonstrei que tudo que ela fez por mim eu retribuí de alguma forma. Não era só uma TV, era o momento que ela passava o dia inteiro, era o jogo de futebol dela, era a novela dela, era o que ela já fazia depois de velhinha. Ela só tinha aquele momento, sabe? E eu consegui preencher esse vazio novamente. Infelizmente foi um dos últimos momentos marcantes que eu tive com ela. Porque quando eu completei 19 anos, eu ainda estava trabalhando nessa loja e eu entrava às 11 horas, eu saía de casa às 9, porque São Paulo é assim, né? Trânsito, tudo é longe, então a gente tem que sair muito antes de casa, 2 horas antes de casa. Tava dando umas 9 horas, eu tava saindo pra trabalhar e eu fui me despedir da minha mãe, fui dar um beijo nela. Eu lembro que ela tava no banheiro tossindo muito. Eu perguntei se ela estava bem, ela disse sorrindo que sim. Tô, filho, tranquilo. Me deu um beijo e eu fui trabalhar. Cara, quando eu subi no ônibus, automaticamente me veio um sentimento ruim, sabe? Um aperto no peito. Eu não sei, uma sensação estranha. Eu senti que eu não deveria deixá-la sozinha em casa. Eu não deveria fazer isso. Depois essa sensação passou um pouco, né? Eu fui trabalhar, eu trabalhei a metade do tempo mudo, de cara fechada, cara amarrada. A supervisora, que era muito minha amiga, né? Perguntou se eu tinha brigado com a namorada. Eu, na época, tinha uma namorada, né? Eu apenas balancei a cabeça negativamente, então ela percebeu que eu não tava legal. Então ela me chamou pra ir na sala dela, conversar. Quando eu cheguei na sala, ela perguntou se eu queria alguma coisa, eu queria um copo d'água, eu queria um remédio, perguntou o que estava acontecendo. Saiu perguntando. Eu disse que eu tava preocupado, cara. Tava com uma sensação estranha, sei lá. Tava com medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe. E eu já tava quase chorando, ou tava chorando, não lembro. Ela tentou me acalmar, então pediu pra eu ligar pra casa. Primeira coisa que ela falou: Rosenberg, liga pra casa, conversa com a sua mãe lá, tá tudo bem. Eu não queria ligar, com medo dela não atender. Mas eu tinha que ligar, que só assim pra eu saber. Então eu tomei coragem e liguei. Ela não atendeu. Eu não tava mais conseguindo segurar as lágrimas, eu tava chorando feito criança. Então, essa altura do campeonato, ela também tava chorando, tava preocupada também, mandou eu ir embora pra casa imediatamente. Eu disse que não podia, pois eu tinha algumas coisas pra fazer na loja. Ela disse pra eu apenas guardar as coisas e ir embora. Não queria saber, era uma ordem, vai pra casa. Bom, saí mais cedo. O ônibus não chegava nunca. Maldito ônibus, maldito trânsito. Tava ficando maluco dentro do ônibus, cara. Tava chorando desesperadamente. Quando finalmente cheguei em casa, eu abri a porta, a TV tava desligada e o cachorrinho que eu tinha na época tava latindo muito alto enquanto puxava o lençol que minha mãe tava usando deitada no sofá. Eu apenas falei: mãe, cheguei mais cedo, vamos pedir uma pizza? Ela não respondeu. Eu balancei ela no sofá, chamei ela algumas vezes e ela não abriu os olhos. Foi aí então que eu criei coragem e botei a mão no pescoço dela e senti a pele mais gelada do mundo. Eu desabei, cara. Eu não tava acreditando naquilo. Eu tentei me controlar, tentei não gritar. Na verdade, eu nem gritei. Tentei agir com calma. Eu lembro de ter ligado pra ambulância, cara. Sei lá, com alguma expectativa de ressuscitá-la. Eu tava tão desesperado que eu liguei pra ambulância, cara. Eu esperei alguns minutos, desci pra portaria e falei pro porteiro discretamente abrir o portão e pedir pros paramédicos do SAMU não fazer barulho, porque eu não queria que ninguém soubesse, pelo menos naquele momento, sabe? Chegando no apartamento, os paramédicos fizeram o mesmo procedimento que eu fiz e disseram: garoto, ela é sua mãe? Eu disse que sim. Então eles falaram: infelizmente ela faleceu. Meus pêsames.
Eu meio que já sabia, não queria acreditar, sabe? Eu comecei a andar de um lado pro outro no apartamento, desesperado. O cara pediu pra eu sentar e falou que não poderia levá-la, pois como ela morreu em casa, é um trabalho diretamente do IML. Eu tinha que chamar o IML. Aí eles foram embora, eu liguei pra uma prima, eu fui até a casa dela, voltei pro apartamento com ela e um primo meu e ficamos a madrugada inteira esperando chegar o IML. Foi aí que deu umas 3:30 da manhã e eu tive um teste de emoção e frieza. O cara do ML veio sozinho, cara, sem ajudante nenhum. Então eu juntamente com meu primo descemos os 5 andares com a minha mãe morta para jogar naquela gaveta do carro como se fosse uma peça de açougue. Isso foi tão absurdo que eu fiz sem pensar, sabe? O meu maior cuidado no momento era apenas não deixar ninguém saber, não chorar alto pra ninguém acordar e abrir a janela e presenciar aquilo tudo. Isso aconteceu em julho de 2010. Já fazem quase 8 anos. Foi o mês mais merda da minha vida, obviamente. O fato de resolver as papeladas de delegacia, boletim de ocorrência, documentação de velório, escolher caixão, levar um conjunto de roupas pro ML, confirmar que aquela era minha mãe na sala gelada do ML, ela toda vestida, com a roupa que eu trouxe, calça jeans, moletom, foi um momento destruidor, cara. A hora que ele abriu o caixão e falou, confirma que ela é sua mãe, e ela toda dura lá. Cara, eu tinha 19 anos, parece uma idade adulta, mas eu era um bosta, cara. E aquele peso inteiro caindo nas minhas costas, eu não sei de onde eu tirei forças, pois eu estava sozinho, cara. Bom, ela morreu de hepatite, cirrose hepática na real. Eu descobri fuçando nas gavetas que ela estava doente há algum tempo. Eu achei uma papelada lá no fundo das roupas. Por algum motivo ela escondeu de mim essa doença. Eu senti raiva por um tempo, sabe? Eu falei, mãe, por que você fez isso, cara? Eu poderia ter salvado a sua vida. Você sabia que estava doente. Ela tinha outras doenças juntas que eu não vou lembrar agora, mas ela já estava nos seus últimos dias. E só depois, pensando, remoendo aquilo durante meses, que eu entendi que na cabeça dela, ela quis me proteger, ou pelo menos não me deixar preocupado. Ela já sabia que ia morrer, e apenas queria passar mais alguns meses comigo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E claro, ela sabia que, pela educação que ela me deu, eu ia ficar bem. Eu ia sobreviver a tudo isso. Inclusive, o maior frio da minha vida, coincidentemente, foi no velório dela. Nunca mais senti um frio daquele. Eu não estava aguentando de tanto frio naquele dia. Eu tava com 2 jaquetas, cara. E não tava aguentando de frio. A minha irmã veio do Espírito Santo, às pressas, para acompanhar o velório e me ajudar no resto dos assuntos de papelada. Ela já morava aqui no Espírito Santo há alguns anos. Depois de tudo isso, quando as coisas se acalmaram, após alguns 15 dias, sei lá, eu tive que fazer uma escolha. Continuar a minha vida em São Paulo, trabalhando normalmente, vivendo normalmente, pois a vida tem que continuar, não é? No apartamento ali, trabalhando, continuando com a minha namorada, vivendo a vida comum como outros pais e mães que morreram no condomínio e os filhos continuaram a vida lá. Ou abandonar aquilo tudo e recomeçar uma nova vida no Espírito Santo ao lado da pessoa teoricamente mais próxima de mim. Eu escolhi a segunda opção, ir morar no Espírito Santo e abandonar minha cidade natal. Pra falar a verdade, eu não fiz essa escolha por mim. Eu não queria ter vindo. Fiz essa escolha pela minha mãe, porque eu lembro de algumas vezes ela ter falado pra mim, filho, se acontecer alguma coisa comigo, vá morar com a sua irmã. Ela é a única que pode cuidar de você. Ela é a única que você pode confiar. Então eu fui, com medo, mas eu fui. Eu terminei um namoro de alguns meses, foi triste, mas eu estava seguro de que estava fazendo a coisa certa. Me despedi de pessoas mais próximas, algumas amizades do condomínio. Me despedi de uma pessoa incrível que eu conheci na adolescência e fiz questão de reencontrar ela antes de partir. Foi uma despedida muito triste, mas que valeu a pena, cara. Foi um momento muito feliz pra mim. Uma pessoa que eu vacilei com ela um tempão atrás. E eu liguei pra ela e falei, seguinte, tô indo embora por isso, e eu quero me despedir de você, senão eu não vou conseguir me perdoar. E foi um momento muito legal. Passei uma tarde ótima com essa pessoa. Eu lembro que ela tava procurando emprego, eu ajudei a entregar uns currículos enquanto tava conversando com ela sobre a vida, sobre tudo que tava acontecendo. E no final, no metrô, eu dei um abraço apertado nela e eu falei, desculpa de ter sido um idiota com você. Espero que você seja muito feliz. Me despedi. Nunca mais eu revi e fui comprar uma passagem só de ida.
tem noção do que passou pela minha cabeça quando eu disse: é só de ida, moça, é uma passagem só de ida? Sabe aquela cena da série Um Maluco no Pedaço? Já no final da série mesmo, ali quando o Will já tá indo embora de Bel-Air, eu acho que ele já tinha se formado na faculdade, o tio Phil já era juiz, sabe? E todos estavam de mudança, a mais nova da casa já era adulta, já era cantora, né? E o Will, antes de partir daquela casa vazia, aquela mansão, ele olhou por alguns segundos ali, o chão vazio da sala e fechou a porta e acabou o episódio, sabe? Foi exatamente isso que eu fiz no meu apartamento. Uma triste despedida, sabendo que era um adeus. Minha infância e minha adolescência estava ficando ali e um ciclo estava se fechando. E estou aqui no Espírito Santo agora. Passei por alguns perrengues, me arrependi algumas vezes de ter vindo pra cá por algumas brigas familiares, alguns desentendimentos, mas eu conheci uma pessoa maravilhosa, a minha esposa, e foi o único motivo de eu ainda estar aqui. Tudo foi se encaixando, sabe? Atualmente eu estou numa vida estável, tá tudo bem, e o que resta agora é apenas continuar vivendo e tentando ser feliz dia após dia. Sobre a minha mãe, bom, só tenho lembranças maravilhosas, cara. Quando eu choro, é dos 19 anos maravilhosos que eu passei com ela, de lembranças incríveis. Nunca briguei com ela, sabe? Apenas discussões de mãe e filho, bem bobas, mas quando eu enterrei ela, eu lembro do meu primo ter me abraçado e falado: cara, você pode ficar tranquilo que sua mãe tem muito orgulho de você. Pode ficar tranquilo que você nunca vai sentir remorso porque você foi um filhão pra ela. E eu me lembro de tudo, mãe. Eu lembro do dia que você fez uma festa surpresa no meu aniversário de 8 anos, convidou uns amiguinhos no apartamento. Eu lembro das inúmeras vezes que você me defendeu das pessoas. Eu lembro do dia que nós tivemos que pedir comida de porta em porta com um carrinho de feira porque parece que naquele mês você não tinha recebido o seu salário, não tinha caído. Eu tava morrendo de vergonha indo junto. Eu tava do outro lado da rua e você tocando campainha e pedindo arroz e feijão. Hoje eu me orgulho muito daquele dia. Eu me orgulho muito da sua coragem, sabe? Do seu espírito de guerreira. Você não tava roubando, você tava pedindo comida pro seu filho. Porque aquele mês você não ia ter dinheiro. Eu faria a mesma coisa. Eu lembro do dia, mãe, que eu quase fui arrastado numa enchente na calçada e você me puxou com toda a força que tinha e entrou comigo numa loja para me comprar uma calça nova e meias novas, pois não queria que eu ficasse resfriado. Eu lembro da meia até hoje, era um par de meias amarelas do Wolverine, cara, aquele Wolverine dos anos 90, sabe? Eu era muito fã do Wolverine, eu sou muito fã do Wolverine. Bom, você era misteriosa, mãe. Você sempre falava sozinha pelos cantos, ficava horas naquela janela fumando um cigarro e pensando na vida, mas eu nunca perguntava como era a sua vida antigamente, antes de eu nascer. Pois quando você me adotou, você já tinha seus 40 e poucos anos, você já tinha vivido muito antes de mim, mas aquilo não me interessava. O que valia pra mim era o presente, um preenchimento, a vida um do outro. Você nunca deixou de me contar de onde eu vim, sabe? Você sempre deixava claro de que eu tinha outra mãe e sempre perguntava se eu queria conhecê-la. E eu sempre dizia: não, você é minha mãe, você me criou. Eu não tenho vínculo nenhum com ela. Minha mãe não tinha obrigação nenhuma de me criar. Ela não tinha o porquê ter essa responsabilidade de novo na vida dela, depois de ter criado 3 filhos. Mas se ela me escolheu, mesmo assim, eu acho que foi pra ter novamente um sentido na vida, sabe? Minha mãe foi mulher sofrida, ela foi enganada, foi traída, ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. E assim como eu tenho certeza que em 1991, no dia 6 de maio, você também renasceu comigo, mãe. Infelizmente, você não está aqui mais para presenciar as minhas conquistas, presenciar as minhas felicidades, eu compartilhar as minhas felicidades com você, eu compartilhar momentos legais com você. Não tá aqui para conhecer a minha esposa, a família dela, você adorar ela. Mas eu digo uma coisa pra senhora, uma coisa é certa: o homem de caráter que eu sou hoje eu devo exclusivamente a você e mais ninguém. A pessoa mais importante que passou na minha vida foi você, porque você é a minha vida.
Você foi o motivo da minha vida. Eu sempre vou te amar, eu jamais vou esquecer dos seus ensinamentos. E eu prometo ser sempre o homem correto e digno que eu sempre fui na sua presença. E fora dela, também. Eu lembro de nunca ter falado pra ela que amava ela, mesmo amando. Mas finalmente eu posso dizer isso. Descanse em paz, mãe. Eu te amo muito. Sempre te amei e sempre vou te amar. Eu nunca falei abertamente sobre isso. Eu nunca me senti tão confortável pra falar a verdade. Era mais imaturidade. Quando era criança eu nunca falava sobre isso. Criança, né, cara? Mas depois de grande, cara, eu sinto o maior orgulho desse lance de adoção, cara. Quando a gente tem um filho biológico, é claro que a gente ama. Claro, a gente tem um filho, a mulher dá à luz, a criança. 99% das vezes vira um amor instantâneo, até antes da criança sair de dentro dela. Mas é uma obrigação também. A gente teve aquela criança, a gente tem que cuidar. Não foi o caso da minha mãe biológica, mas era uma obrigação. Pelo menos ela fez a coisa certa, ela não me jogou na vala. Ela deu porque não tinha condições. Eu acho isso digno também. Mas o maior sentimento de todos pra mim é a adoção. Porque a pessoa, mais uma vez eu digo, não tem obrigação nenhuma de criar. E ela fala não. Ela aponta o dedo pra aquela criança e fala, eu quero aquela. Eu quero cuidar dela o resto da minha vida. Então eu acho isso maravilhoso, cara. E o Confábulas, de certa forma, me deixa muito confiante de contar essas minhas histórias de vida. Isso faz com que o Confábulas seja uma das minhas grandes realizações pessoais também. Eu não gosto de ver fotos dela. Eu apenas guardo ela na minha mente, cara. Apenas guardo ela na minha mente. Sempre quando eu tô meio pra baixo ou meio desanimado, eu penso na força de vontade dela, tanto que ela foi foda, o tanto que ela foi sofrida, mas nunca deixava a peteca cair, sabe? Sempre tava ali pra me defender, sempre tava ali pra me dar tudo do bom e do melhor. Isso me motiva demais, cara. Já falei demais, me emocionei um pouco, peço desculpa se saiu muito chororô no áudio aí, se alguém se incomodou. De alguma forma, todo mundo pode achar o que quiser. Mas para finalizar essa pequena história de vida minha aí, eu gostaria de dizer uma coisa diretamente para você que tá ouvindo esse episódio. Se por algum motivo você está brigado com a sua mãe, e for por algum motivo besta, alguma briguinha qualquer, cara, vai lá, faça as pazes com ela. Bom, eu não conheço a vida de ninguém, vamos começar por aqui explicando. São muitos motivos que eu não vou julgar também. Tem o fato da mãe ruim, aquela que não quer saber do filho, aquela que abandona o filho. Mas eu estou falando especificamente no caso de algum tipo de desentendimento, cara. Isso é uma bobagem sem tamanho. Conversa com ela. Tenta pelo menos resolver a situação. Você já tentou, isso é o que importa. Tenta se aproximar da sua coroa, da pessoa que gerou você, da pessoa que te adotou. Tenta esse contato novamente. Porque depois que ela se for, só vai restar saudade, cara. E o pior, o remorso. E já dizia o rapper Coruja BC1, que eu sou muito fã, sabe por que entregamos mais flores aos mortos? Porque o remorso é maior que o amor. E do fundo do meu coração eu não desejo esse sentimento pra ninguém. Remorso é uma das piores sensações do mundo. Eu sei disso porque eu conheço pessoas que têm esse sentimento e remoem o resto da vida. Bom, esse podcast tá saindo na semana que antecede o Dia das Mães. Tá saindo no dia 6, no primeiro domingo de maio. Dia das Mães é sempre no segundo domingo de maio, mas eu acho que esse episódio é atemporal. Ele está se propagando eternamente na internet. E para quem tá ouvindo depois, não importa. Eu desejo mesmo assim a todos muitos e muitos dias das mães para comemorar aquele almoço gostoso de domingo, sabe? Aquele colo de mãe carinhoso que só ela tem. Aproveite ao máximo todos os dias possíveis com ela. Às vezes a sua mãe tá errada, mas releva, cara. Porque se por acaso você tiver um filho, você vai ser assim também. É só isso que eu tenho pra dizer. Muito obrigado pra quem ouviu. Isso foi muito engrandecedor pra mim. Foi muito bom eu expor esse sentimento. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. They couldn't give a fuck
They couldn't give a fuck about me. No, you wouldn't tell me.